a presença da facção piora esse cenário, fortemente, dentro do ambiente penitenciário, porque eles criam e convencem o preso de que desafiar o Estado é legítimo. E qual o papel da facção nesse contexto? Os presos, como eu disse, em geral, independentemente de facção, eles não querem se submeter à disciplina, eles desafiam, eles testam o tempo todo o agente. Eles vão um centímetro a mais, um passo a mais, um horário a mais. Com a facção isso piora, porque, como eu disse, ela dá base para dizer que aquilo é opressão, de que o preso está sendo oprimido indevidamente. Então, o que é que acontece? Banho de sol, por exemplo, e geralmente é onde a coisa começa. Tem um horário, supõe-se que seja de 9 às 10. Né? Então, os presos dormem fechados, né? Cada um lá o grupo na cela. Há o café da manhã e há o horário do banho de sol. Né? 10 horas é para voltar para a cela. O que é que os presos dizem? Não volta. Não volta. Né? E o que é que a gente faz? Volta. Tem que voltar, volta, não volta. Normalmente, isso vai se resolver via uso progressivo da força. Isso é um exemplo. Mas, muitas vezes, e esse processo, quando o presídio perde o controle, começa por aí. Os presos não voltam e os agentes não vão. Né? Os agentes chegam uma hora que dizem, tudo bem, fica aí. Né? Basicamente legitimado porque está lotado o presídio, basicamente legitimado porque, enfim. Então os presos não voltam e tomam conta do pavilhão. Né? As celas todas abertas e os presos no pavilhão. Né? Daí ocorre, primeiramente, uma violação grave à lei da execução penal, que é o princípio da separação dos presos. Né? Você não consegue separar ninguém ali. Está tudo junto. E a partir dali você começa a ter um ambiente de oportunidades para o crime. Né? Por quê? Se você tem o pavilhão controlado, se você tem outra figura, que se vocês forem num presídio e disserem, olha, pergunte assim, tem preso chaveiro? Pronto. Se existir preso chaveiro, o presídio está sem controle. Porque quem tem que abrir ou não é o Estado. Né? E aí você tem uma questão, que é o controle do preso chaveiro. Né? O preso chaveiro supostamente é um preso de confiança dos agentes, mas costuma não ser. Aliás, há quem diga que é um paradoxo, né? Preso de confiança. Se está preso, não é de confiança. Né? Não há confiança, pelo menos uma confiança plena. Né? E aí o que é que ocorre? Esse preso com a chave, quem vai controlá-lo? Né? Então, a facção que conseguir ser hegemônica no pavilhão vai controlá-lo. Isso tem consequências. Por exemplo, mandar prender internamente. Vira uma selva. O que é que eu falo de oportunidades? Você tem um pavilhão lá com, vamos lá, por baixo, 60 pessoas. Você é um traficante, um preso é um traficante, com certo network. Tem contatos com fornecedores, tem algum dinheiro e tem sua rede fora funcionando. Então, supõe-se que esse preso ele é o chefe da quebrada do Golandim, por exemplo. Né? Mas ele convive ali com um preso que é do Mosquito, outro preso que é de Passagem de Areia, outro preso que é de Jucurutu, outro preso que é... Então, ele tem uma possibilidade de ampliar os seus negócios. Ou seja, ele vai pegar aquele preso e vai fazer uma proposta a ele. Ele diz, olha, é um comércio. Né? Se eu passar uma quantidade de droga para tu, para o teu povo lá na tua cidade, tu consegue montar uma quebrada lá para a gente? É assim que a coisa funciona. Então ele expande. Né? Então o descontrole do sistema é um elemento violentíssimo, fortíssimo de impacto na rua. É isso que é importante compreender. E esse impacto ele se dá pelo tráfico, pelo homicídio, pelos roubos. Né? Porque quando você tem uma quadrilha que trata de tráfico, não é só tráfico. O tráfico é o que se poderia chamar da receita corrente em contabilidade. É o que entra no dia a dia, o salário normal, né? Da contabilidade, aquele valor rotineiro. Né? E quando há a presença da facção, aí você tem a ideologia e os contatos. Né? Aí você amplia em nível nacional tudo isso. E o governo fez algumas escolhas no começo que, sem dúvida, impactam no que houve em Alcaçuz. Primeiro, se fixou uma premissa de que segurança pública é uma coisa, Secretaria de Justiça é outra. Certo? Há algumas declarações da secretária Kalina, você vai encontrar pesquisando. Não, isso é um problema do sistema penitenciário, não é um problema da segurança pública. Ora, o Estado é um só. E o que a gente está tratando é de um ciclo. Você tem
A atuação da polícia para evitar o crime. Não evitou, tem um crime. Prendeu em flagrante, justiça. Não prendeu, investigação, justiça. Justiça, aplicação da pena, cumprimento da pena. Para evitar o quê? Dentre aqueles 3 clássicos objetivos da pena, a reiteração de crimes, um deles. Né? Então não dá para dizer uma coisa que não tem nada a ver com a outra e pronto. Né? É um argumento dentro assim, de um Estado, de coisa bem típica do estamento burocrático. Né? Não é comigo. Né? Esse discurso foi muito forte, não só discurso, a gente via que realmente não havia interlocução. Tanto é que o governo entregou a Secretaria de Justiça a uma delegada, a um grupo da Polícia Civil, né, de delegados. E o que foi feito com a Secretaria de Justiça no começo? Entregou-se a fatia política. Esse é um ponto que é muito claro. O governo, algumas secretarias, ele prioriza e dá um tratamento técnico. Por exemplo, Secretaria de Tributação, nenhum governador entrega a fatia política. Né? A Secretaria de Tributação é aquela que vai arrecadar. Né? Mas a Secretaria de Justiça ele entregou um grupo político de Mossoró. Né? E eles não tinham experiência, eles não tinham know-how, eles não tinham bons contatos. Né? E aquele começo foi muito marcante de forma negativa para o sistema. Né? Eu me recordo que o secretário veio conversar com alguns colegas aqui, e era um rapaz muito novo, até na advocacia mesmo ele tinha pouca experiência. Você via que não tinha projeto. Se você vai para uma guerra, você quer medir força, você tem que ter planejamento, organização, efetivo e etc. E alguns agentes tinham esse espírito, legitimamente, de querer fazer um bom trabalho, não querer que as facções tomassem conta. Um deles era a Dinorah. E ela era uma mulher muito, muito rigorosa, né? Como tem alguns outros agentes com o mesmo perfil. Mas aí só que ela não tinha retaguarda. Né? Ela não tinha retaguarda nenhuma, nem... não existia estrutura, etc. Então ela partiu para o enfrentamento sem ter isso como prioridade, inclusive do governo. Né? E aí houve o primeiro salve, em março de 2015. Né? O que é que eles queriam? Eles queriam o poder, a disputa é por poder. É por ele poder dentro e fora. O preso não quer, olha, boas condições, esses presos de facção não quer boas condições, cumprimento, poucos presos. Isso é retórica. Tanto é que no Presídio Federal tem tudo isso. Mas o que eles querem é tomar conta dos pavilhões, terem acesso ao celular e, a partir daí, gerenciar seus negócios criminosos. O que os presos querem é isso. Houve o segundo salve, final de julho, início de agosto de 2016. Né? Esse segundo salve, inclusive, destruiu algumas coisas que tinham sido recuperadas, né? Do primeiro salve. Um gasto razoável. Mas sem você ter controle dentro, não adianta. Ou seja, é o chamado procedimento. Realmente é aqui. E é uma coisa, o chamado procedimento é feijão com arroz. Então, se o Estado não consegue impor isso, ele não vai ter o controle. Né? E quanto mais exceção ele vai abrindo, olha, horário do banho de sol, deixa mais meia hora, ou tal situação, tal, chega uma hora que toma conta, eles vão tomar conta do pavilhão. E repetindo, tomar conta do pavilhão é extorsão entre os presos, estupro de familiares, venda de quentinha, a quentinha entrega ao preso de confiança, diz, hoje você não come. É uma selva. Então, a repercussão do que acontece dentro para fora do presídio ficou claro para todo mundo depois dos salves. Naquela lógica de seletividade e de critério, o Estado não priorizou as investigações de facções. Isso é fato. A Polícia Civil não priorizou isso. Segundo, a questão de gestão mesmo do sistema penitenciário, de investimento. Porque não é simples a missão de um diretor de presídio. E o Estado falhou nesse ponto. Na verdade, investir no sistema penitenciário nunca foi prioridade de governo nenhum. Né? O que se queria é que simplesmente não desse má notícia. Né? Ou seja, não tivesse rebelião, etc., ainda que custasse algum acordo, por exemplo. Não é incomum se ouvir alguma coisa nesse sentido. Então, nesses pilares investigativo e gerencial, né, de gestão de investimento, foram as principais falhas, né? As principais omissões do Estado. Faltou investimento, faltou atenção, faltou investigação, né? Faltou apoio aos diretores, aos bons profissionais que queriam trabalhar. Né? E aí você veja que alguns diretores queriam estabelecer um ambiente de lei e ordem, mas não tiveram apoio. Né? Você precisa de quê? Precisa de mais efetivo, precisa de mais estrutura, precisa de instrumentos,
Precisa de realmente a própria questão da lotação, né? Isso não veio. Não veio, não houve uma atenção, a secretaria como um todo foi relegada, né? E esse é um ponto que foi uma falha crucial do Estado, né?